Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos aqui hoje a ouvir o Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino, sobre uma matéria da qual o PS não endereçou, nem a sua intervenção inicial endereçou, Sr. Secretário de Estado, devo dizer-lhe. Nós estamos aqui a ouvi-lo porque o senhor estava agendado para vir aqui a esta comissão no dia 6 de dezembro, não veio porque não se queria confrontar diretamente com o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves ou porque tinha algum impedimento de agenda, que também compreendemos, mas nós não podemos deixar passar 15 dias e depois vir aqui a esta comissão e falar sobre um assunto totalmente diverso. Portanto, nós estamos aqui para falar sobre a Florestegal e sobre aquilo que aconteceu com a demissão do Sr. Rui Gonçalves. E o primeiro ponto é exatamente esse, é se é uma demissão ou se ele foi demitido. A Agência Lusa, no dia 12 de outubro deste ano, fez espalhar uma notícia que saiu no Expresso, no Observador, no Diário de Notícias, no Público, portanto, por todos os meios de comunicação social em Portugal, em que dizia o seguinte, o título era Governo demitiu Presidente da Florestegal. Esta foi a notícia da Lusa, Sr. Secretário de Estado. Passados uns dias, fonte oficial do Ministério, do seu Ministério, do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, veio dizer que o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves tinha apresentado demissão e que esta foi aceita cessando funções a 31 de outubro. Portanto, a primeira pergunta que se põe é onde é que está a verdade? É a Lusa que está a dizer a verdade ou é o gabinete do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática? Isto é muito importante nós percebermos porquê. Porque o Parlamento, pelo menos o grupo parlamentar do Partido Chega, quer perceber se os gestores públicos em Portugal neste momento têm mordaça. Porque se, de facto, este gestor público foi demitido por ter publicado um artigo em que criticava abertamente o combate aos fogos em Portugal, isso quer dizer que os gestores públicos têm mordaça. E, pelas declarações que o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves vai fazer nesta comissão, aparentemente é o que acontece. Porque o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves disse aqui que não tinha violado nenhum do articulado que levaria à sua demissão pelo Estatuto dos Gestores Públicos, que seria, portanto, uma violação grave, ação ou omissão da lei do Estatuto da empresa, violação das regras da incompatibilidade ou impedimentos, ou violação de dever de sigilo profissional. E, portanto, o que ficava, além destas coisas que ele considerava não ter violado, era uma demissão por conveniência. Ora, esta demissão por conveniência é absolutamente consentânea com aquilo que aconteceu nos fogos da Serra da Estrela e nos fogos também, já agora, do Parque Natural da Serra da Rábida, porque nós não nos podemos esquecer que este ano os piores fogos foram em territórios que estão sob a sua tutela, Sr. Secretário de Estado, são em parques naturais, que deviam ser as áreas mais protegidas em Portugal e que, afinal, foram as que herderam mais. Neste ano, o Parque Natural da Serra da Rábida e o Parque Natural da Serra da Estrela. E o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves escreve um artigo que é publicado, em que é muito crítico face às posições da tutela, do Sr. Secretário de Estado e do seu Ministro, quanto à área que está relacionada, em que diz que apontava uma enorme inutilidade na prevenção estrutural, assumiu no combate às chamas nos fogos com problemas de descoordenação e dizia que havia demasiados agentes no terreno. E, portanto, pelas suas palavras, o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves dizia o seguinte: parecíamos estar preparados para uma nova geração de incêndios florestais, mas na realidade veio mostrar que a preparação não passou do papel para o terreno. Ou seja, temos muitos relatórios, muitos programas escritos e aprovados, mas não conseguimos executar o que é necessário. Ora, Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe muito frontalmente, o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves foi demitido porque escreveu este artigo? É porque o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves veio aqui a esta comissão no dia 6 de dezembro e devo dizer-lhe que a sua apresentação sobre os resultados da Florestegal foi brilhante e a sua foi meramente satisfatória, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem tantos assessores, podia pedir também aos seus assessores para lhe fazerem uma apresentação de PowerPoint para ilustrar aquilo que é feito pela Florestegal. Porque devo dizer-lhe que o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves esteve aqui e fez uma apresentação sobre o seu exercício na Florestegal e, de facto, foi uma apresentação brilhante, com demonstração de resultados, demonstração de obra feita, demonstração daquilo que a Florestegal teve a fazer. O Sr. Secretário de Estado veio aqui, teve um discurso morno e a maior parte dele não foi muito perceptível. Por outro lado, Sr. Secretário de Estado, quero também perguntar-lhe o seguinte: a Florestegal vai continuar sem presidência?
porque no Conselho de Administração da Florestal permanecem 2 vogais, que eram da administração do Sr. Presidente Engenheiro Rui Gonçalves, que continuam lá. Portanto, é uma empresa que foi decapitada pelo Governo, continua com os 2 vogais que trabalhavam com o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves. O que é que vai acontecer? Já passaram 3 meses, nada acontece e, portanto, acho que é a altura de o Governo dar corda aos sapatos e colocar uma nova presidência na Florestal. Ou vai ser o Sr. Engenheiro Gonçalves que vai ser reconduzido? Também não sabemos, porque devo-lhe dizer que da forma como ele veio aqui falar a esta Comissão, os tempos verbais que utilizou, parece mesmo que continua na Florestal, parece que continua com a camisola vestida e parece que está à espera de ser reconduzido ou de ser novamente convidado e, portanto, queria-lhe perguntar se isso também é verdade. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, estas são as perguntas muito diretas que eu lhe deixo. Espero que não fuja às mesmas, que seja frontal e que nos venha trazer luz a este assunto sobre o mistério da demissão da Florestal e o que é que se passa com esta empresa pública em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado João Paulo Catarino. De facto, as suas não-respostas também são em si próprio uma resposta, Sr. Secretário de Estado, porque o Sr. Secretário de Estado não endereçou as minhas perguntas de uma forma frontal, mas, de facto, o que acabou por dizer foi que anuiu que o Sr. Presidente, o Engenheiro Rui Gonçalves, não tinha violado nenhuma do articulado das obrigações dos gestores públicos e que, portanto, teria sido realmente demitido por conveniência. E também admitiu que os 2 vogais da direção do Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, que ficaram na Florestal, continuam a perseguir a mesma política. Portanto, se eles continuam a perseguir a mesma política e o mesmo planeamento, é porque parte do princípio que a considera correta. Ora, se a política é correta e se o Sr. Presidente que foi demitido ou que se demitiu da Florestal estava também nessa política e se não violou nenhum dos estatutos do gestor público, então é porque, de facto, os gestores públicos em Portugal têm mordaça, os gestores têm mordaça e, a partir do momento que publicam um artigo num meio de comunicação social a criticar o Governo e criticar a tutela, podem saber que, mais ou menos passado 3 a 4 semanas, recebem um telefonema, ou antes até, e que pedem a sua carta de demissão. Mas se o Sr. Secretário de Estado acha que a Florestal funciona bem sem Presidente, ou o Sr. Secretário-Geral, ou o Sr. Secretário de Estado, não nomeie, porque o Sr. Rui Gonçalves esteve lá a ganhar 90 mil euros por ano. O Sr. Rui Gonçalves, o Presidente da Florestal ganha 4.578 euros por mês, mais 1.831 euros de ajudas de custo. Isto dá 6.409 euros por mês. Ao fim do ano são 90 mil euros dos impostos dos portugueses. Portanto, se o Presidente da Florestal não está a fazer nada, olhe, não no meio, então deixe só realmente os vogais, porque se ele não está lá a fazer, se o Presidente não faz falta nenhuma e se a Florestal vai muito bem dirigida por 2 vogais, eu deixo-lhe o conselho, poupe dinheiro ao Orçamento de Estado, poupe dinheiro aos portugueses e não no meio para lá mais ninguém. Muito obrigado.